dessa noite, olhando para o Evangelho de hoje, vamos pedir que o Senhor nos conceda uma graça especialíssima, que Ele nos ajude a viver sempre o dom do perdão. Talvez você que esteja aqui, uma ou outra pessoa, tenha dificuldade no relacionamento, talvez você não tenha conseguido até conversar com alguém. Então peça essa graça ao Sagrado Coração de Jesus, que Ele conceda o dom do perdão. Por que eu estou dizendo isso? Jesus fala no Evangelho de hoje que a reconciliação é condição para que a gente participe da Eucaristia. Então peça essa graça, reze também para pessoas que porventura você tem alguma dificuldade. Um outro detalhe que eu gostaria de estar falando antes da gente abordar o tema, que você, meu irmão, minha irmã, pedisse, especialmente de hoje para amanhã, nas suas orações, por todos os sacerdotes. E inspirado no profeta Elias, pedir a graça do profetismo a todos os sacerdotes do mundo inteiro. É muito bonito a gente perceber no profeta Elias esse grande sinal de profeta, tão necessário no seu tempo, tão necessário também para os nossos tempos. Quanto ao tema de hoje, que está ali, sacrifício eucarístico e sacrifício do sacerdote, com certeza é um tema difícil. Certamente o pároco de vocês poderia até falar melhor, afinal de contas ele é professor de teologia, né? O tema toca um pouco isso. Mas antes de falar do tema, e para dizer que eu não falei nada à toa, né? Então eu vou falar uma coisa à toa para vocês. E não tem nada a ver com o tema, tá bom? 2 compadres foram confessar um parecido, aliás, foram em Aparecida, e um dos compadres disse ao outro: compadre, nós viemos, mas nós temos que confessar e comungar antes de ir embora, porque senão o que adianta ir a Aparecida? O outro compadre disse: nossa, faz muito tempo que eu não faço isso, eu não tenho coragem. Não, compadre, se preocupe, eu vou primeiro. Não, mas chega lá e depois o padre vai ficar fazendo pergunta, eu não sei responder. Tem problema. Se ele fizer pergunta, eu te ajudo. O primeiro foi, confessou e voltou. Sua vez. Ah, mas se ele fizer pergunta, vai fazer uma só, você olha para mim, eu faço sinal, você responde para ele. Fácil. O camarada ajoelhou na frente do padre, e o padre, antes de perguntar qualquer coisa, fez a pergunta: quantas são as pessoas da Santíssima Trindade? Veio aquela dúvida terrível, não sabia a resposta, olhou para o compadre já levantou a mão. Não teve dúvida. Olhou para o padre e disse: 5, 3 em pé e 2 sentados. Não tem nada a ver com o tempo, viu, gente? Só para a gente se contrair e pensar seriamente. A palavra-chave para a reflexão da nossa noite, certamente, é a palavra sacrifício. Palavra sacrifício. E essa palavra sacrifício está sendo aplicada à Eucaristia, mas também à vida do sacerdote. Eu vou pedir uma atenção de vocês, é verdade, eu vou falar coisa mais complicada, vocês desculpem, mas o tema às vezes exige isso da gente. Dentro da história humana, desenvolve-se uma outra história. O que é a história humana? São todos os acontecimentos que nós temos, que o historiador consegue registrar e que a gente estuda depois um pouquinho na escola. Mas dentro dessa história, nós temos uma outra história, cujo fio condutor não são as guerras, não são as grandes descobertas, porque é isso que marca as grandes etapas da história humana, as guerras e as grandes descobertas. É a história da salvação, ou seja,
a história da ação de Deus na humanidade. Tudo o que Deus realizou desde a criação, passando pela encarnação de Jesus, sua vida, morte, ressurreição, a vida do Espírito Santo, até o final dos tempos, até a parousia, tudo isso pertence à história da salvação. Pertence à história da salvação. Detalhe, tem muita gente que vive a nossa história, a história humana, sem perceber a história da salvação. Sem perceber que, ao longo da nossa história, da história dos homens, Deus está intervindo constantemente para proporcionar a cada um de nós a salvação. Dentro desse contexto, cabe uma pergunta: que lugar ocupa a Eucaristia na história da salvação? Que lugar ocupa a Eucaristia na história da salvação? Ou se você fizer uma outra pergunta: em que ponto da história podemos situá-la? Que ponto da história podemos situar a Eucaristia? Frei Ranieri Catalamese, com quem eu me inspiro para partilhar com vocês, responde: a Eucaristia não ocupa lugar. Ela é, na verdade, o fio condutor da história da salvação. Ela é o fio condutor da história da salvação. E nesse sentido, toda a história da salvação está presente na Eucaristia. E a Eucaristia está presente em toda a história da salvação. E o Frei Ranieri, ele usa uma imagem muito simples e bonita, acho que todos nós já teve a oportunidade de ver alguma vez. De manhãzinha, quando você levanta, depois de uma noite fria, com muito orvalho, você olha a folha da plantinha da sua casa, você vê uma gota de orvalho. Se você prestar bem atenção, se aquele dia estiver claro, bonito, uma manhã ensolarada, através da pequena gota de orvalho você consegue também ver a imensidão do céu refletida naquela pequena gota de orvalho. É nesse sentido que a Eucaristia, embora minúscula, pequena, ela também reflete toda a história da salvação. No entanto, a Eucaristia está presente na história da salvação de três modos diferentes. Ela está presente no Antigo Testamento como promessa ou figura. E as principais figuras da Eucaristia no Antigo Testamento estão ligadas ao sacrifício. E aqui a gente começa a tocar no nosso tempo. As imagens fortes do Antigo Testamento que podem ser aplicadas à Eucaristia estão ligadas ao sacrifício. Lembro sem comentar. O sacrifício de Melquisedeque, na verdade ele oferece pão e vinho, está lá em Gênesis. Abraão sobe ao monte para sacrificar o seu filho que se chama Isaac. E no Egito, antes da libertação, o povo de Deus deveria sacrificar o cordeiro. Nossa, aí você dá uma olhada, né? Sacrificar o cordeiro, que se tornou conhecido como Cordeiro Pascal. Cordeiro Pascal. Portanto, essas três imagens são muito fortes no Antigo Testamento e ela é figura, é promessa daquilo que vai ser a Eucaristia no Novo Testamento. Segundo momento em que a Eucaristia está presente na história da salvação é no Novo Testamento. E no Novo Testamento ela está como realização ou como acontecimento. Com a encarnação de Jesus, a figura, a promessa, torna-se realidade. Afinal, qual o acontecimento que dá origem à Eucaristia? Pense um pouquinho. De onde nasceu a Eucaristia? E aí a gente vai encontrar no Evangelho duas respostas. A primeira resposta é dada pelos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas. Qual é a resposta?
A última ceia, certo? A última ceia. A segunda resposta de que momento nasceu a Eucaristia é dada pelo evangelista João, no capítulo 19. A Eucaristia nasceu na cruz. A origem da Eucaristia está na cruz. E aí agora pense. Na verdade, a Eucaristia, como acontecimento, foi instituída na cruz. Na cruz. Porque Jesus é o verdadeiro Cordeiro que por nós foi sacrificado. Por nós foi morto, por nós foi sacrificado. Na última ceia, Jesus anuncia e antecipa sacramentalmente o que vai acontecer depois.